Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 1º de janeiro, a Igreja celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Portanto, diante do presépio, nós encerramos a oitava de Natal, colocando os nossos olhares em Maria Santíssima e contemplando a sua maternidade divina. De fato, a maternidade divina de Maria é dogma de fé para todos os católicos. Isso por causa do testemunho da Sagrada Escritura e também pelo ensino definitivo da Igreja. A maternidade divina foi objeto de definição dogmática nos primeiros séculos da Igreja, durante o Concílio de Éfeso, no qual não se discutia efetivamente a maternidade divina. Discutia-se a divindade de Jesus, pois naqueles dias havia um herege chamado Nestório, que negava a divindade de Jesus Cristo, dizia que Nosso Senhor era apenas homem e, portanto, refutava a afirmação dos católicos que diziam que Maria é mãe de Deus. Então ele dizia, não, mãe de Deus ela não é, porque Jesus Cristo não é Deus. Ela é mãe de Cristo. Ora, quando Nestório começou a ensinar essas coisas, alguns bispos começaram a esbravejar. Um deles foi São Cirilo de Alexandria. Dizia, isso é absurdo. Negar a divindade de Cristo não é possível. Jesus Cristo é Deus. E se ela é mãe de Jesus Cristo, ora, ela é mãe de Deus também. Ela não é apenas Christotokos, mas ela é Theotokos, ela é mãe de Deus. E, de fato, o Concílio de Éfeso foi convocado e, de uma maneira muito contundente, a Igreja reafirmou a fé apostólica. Porque Jesus Cristo é Deus, logo, Maria Santíssima, sendo mãe de Jesus Cristo, é mãe de Deus. Isso foi doutrina pacífica na Igreja. O nestorianismo foi derrotado, permaneceram apenas alguns grupos minúsculos sectários ao longo da história. Mesmo os reformadores protestantes nunca negaram essa verdade de fé. Lutero, Calvino acreditavam na maternidade divina de Maria. Foi muito mais recentemente, nos últimos séculos mesmo, que alguns protestantes começaram a questionar este dogma. E diziam, não, mas ela não pode ser mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Ela é mãe de Cristo. Mas aí os católicos diziam, bom, mas se Cristo é Deus, ela é mãe de Deus. Aí eles diziam, não, mas ela é mãe de Cristo apenas porque é mãe da humanidade de Cristo. E não mãe da sua divindade. Então, se ela é mãe da humanidade de Cristo, ela não pode ser chamada de mãe de Deus. Ela deveria ser chamada apenas mãe de Cristo. Vejam como que o erro é sutil, né? E por que é sutil? É sutil porque, com esse tipo de argumentação, um cristão começa a ficar confuso. E diz, não, Deus é eterno. Se Deus é eterno, de fato, Deus não tem mãe.
Maria Santíssima gerou apenas a humanidade de Jesus Cristo no seu ventre. E se ela gerou a humanidade de Cristo no seu ventre, ela é mãe, por assim dizer, do corpo. Ela não é mãe de Deus. Então a gente começa a ficar com dúvidas. Ora, mas isso é apenas uma argumentação um pouco assim tosca. Por quê? Porque todos nós somos filhos das nossas mães. Todos nós. Mas as nossas mães geraram o quê? O nosso corpo. A nossa alma foi criada por Deus. E nós não dizemos, não, a senhora não é minha mãe porque a senhora é mãe do meu corpo. A minha alma foi criada diretamente por Deus, portanto eu não sou teu filho. Ninguém diz isso. Por quê? Quem é mãe da pessoa. E a pessoa é uma unidade entre corpo e alma. Do mesmo jeito, a humanidade santíssima de Jesus Cristo tem um sujeito único, que é a pessoa eterna do Verbo. Pela encarnação, ele tem duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Mas essas duas naturezas subsistem numa só pessoa, que é a segunda pessoa da Trindade. Portanto, se quem é mãe da pessoa, e a pessoa que foi gerada humanamente em Maria é a pessoa divina do Verbo encarnado, portanto, ela é mãe de Deus. Ora, só que essa maternidade divina de Maria, que, enfim, é simples assim, não requer assim grandes elucubrações. Ela é mãe de Deus porque Jesus Cristo é Deus. Não começou apenas no momento em que ela, por assim dizer, deu o seu assentimento e o Verbo se fez carne dentro do ventre dela. Por quê? No plano da divina providência, ela foi criada para ser a mãe de Deus. Em toda a criação, há apenas uma criatura que foi criada para ser a mãe do Verbo encarnado. Portanto, a maternidade divina de Maria é como que um molde de todos os privilégios que ela, justamente para ser mãe de Deus, recebeu do próprio Deus em previsão dos méritos de Cristo. Então vejam que coisa maravilhosa, Maria Santíssima tem uma união com o Nosso Senhor que não é como a união de uma mãe com seu filho apenas, é uma união muito maior. Porque sendo ela criada para ser mãe do Verbo encarnado, doadora da humanidade do Verbo que se faria carne, uma vez que ele se encarnou no ventre dela e da natureza dela, a união que ele tem com ela é uma união causal, é uma união permanente, é uma união que não pode ser rompida, é uma união que na ordem da graça excede qualquer outra união que possa existir, porque aquela humanidade que é o instrumento da nossa redenção, ele a recebeu dela. E ele quis que fosse assim. Ele quis receber essa humanidade santíssima dela. Portanto, por assim dizer, Jesus carrega na sua humanidade santíssima a marca de Maria. O ser de Cristo carrega em si, na sua encarnação, a permanente marca de Maria Santíssima. Ora, daqui decorre uma outra verdade,
que foi magnificamente exposta no Concílio Vaticano II. Dos 21 concílios que aconteceram na história da Igreja, o Concílio Vaticano II foi o que mais falou de Nossa Senhora. E é aquele que tem um documento no qual há um capítulo inteiro dedicado a falar só de Maria Santíssima, no capítulo 8 da Constituição do Lumen Gentium, mas falar de um modo assim maravilhoso. Não há nenhum outro concílio que tenha feito isso de um modo tão bonito como fez o Concílio Vaticano II. E qual é a verdade que decorre dessa verdade anterior? É a seguinte: se Maria Santíssima é mãe de Jesus Cristo, portanto, como Cristo é cabeça da Igreja, ela é mãe da Igreja. Notem que, antes do Concílio Vaticano II, o concílio foi em 68, aliás, 62. No ano de 58, aconteceu um congresso mariano internacional em Lourdes. E ali, duas escolas mariológicas se confrontaram, de um modo pacífico, confronto intelectual. Uma era, digamos assim, mais eclesiológica. Então, enxergava Maria Santíssima como o membro mais iminente da Igreja. A outra era mais cristológica. Então, via a união de Maria com Cristo como uma união permanente, inclusive no reinado de Jesus Cristo sobre as almas, até o fim do mundo. Quando chega o Concílio Vaticano II, há uma discussão. O concílio deve ou não deve fazer um documento só sobre Maria? Então, se faz uma votação e os padres conciliares decidem que não se deverá fazer um documento só sobre ela, mas um capítulo na Constituição sobre a Igreja. Então, por 17 votos, vocês vejam como a votação foi acirrada, eles decidiram isso. Muito bem. Então, o Papa encarregou 2 cardeais de encabeçarem a comissão que iria redigir esse capítulo. Cada um representava uma das correntes. O cardeal Koenig, da Alemanha, e o cardeal Rufino Santos, das Filipinas. E os dois conseguiram chegar a uma síntese espetacular, em que essas duas vertentes confluíram numa só vertente. E aí o Concílio Vaticano II, além de dizer que Nossa Senhora é o membro mais eminente da Igreja, também diz que ela é mãe dos fiéis na ordem da graça, mostrando, portanto, a união inseparável dela com a obra redentora de Jesus Cristo. Ela está ali, na obra redentora. A obra redentora carrega a marca dela, de algum modo. Ora, o Papa São Paulo VI, inclusive, achou que as palavras do capítulo 8º da Constituição Lumen Gentium talvez estivessem muito tímidas. E por isso, de surpresa, no dia 21 de novembro de 1964, ele, encerrando a 3ª sessão do concílio, proclamou Nossa Senhora Mãe da Igreja. Um ato assim, solene mesmo. Hoje, inclusive, há até uma festa instituída pelo Papa Francisco, na segunda-feira após Pentecostes, que comemora mesmo Nossa Senhora Mãe da Igreja. Ora, portanto, nós temos que entender que a maternidade divina de Nossa Senhora recai sobre Cristo e recai sobre toda a Igreja. Mas não apenas isso.
que já seria uma coisa grandiosíssima. Por causa da união dela com o Nosso Senhor, a maternidade divina dela sobre Cristo recai também sobre cada fiel de modo individual, sobre cada um de nós. Por quê? Porque a graça de Jesus Cristo é também graça de Maria. Em que sentido? No sentido de que, pela sua união com Cristo, carrega ele a marca dela. E, portanto, ao causar a graça em nós, ela carrega a marca de Maria. A vida de Deus em nós carrega, por assim dizer, o DNA de Nossa Senhora. De tal modo que a nossa vida sobrenatural, a vida sobrenatural da graça em nós, é a vida de Cristo na sua união com a Santíssima Virgem. E, portanto, ela é nossa mãe mesmo, pessoalmente. Significa que a graça santificante que flui nas nossas almas, as graças atuais que Deus nos dá, as graças sacramentais que nós recebemos da igreja pela celebração dos sacramentos, todas elas carregam a marca de Maria. E, de fato, ela é nossa mãe mesmo. Não é apenas uma metáfora. Ela não é nossa mãe apenas do ponto de vista assim, simbólico, do ponto de vista jurídico, como um título. Ela é nossa mãe porque a graça que nos vivifica é graça de Cristo em Maria, na sua união com ela. De tal modo que ela é nossa mãe mesmo. É nossa mãe realmente, de um modo sobrenatural. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que, assim como Cristo estava nos braços de Maria Santíssima quando bebê, e não apenas aí, então quando nós vemos imagens, por exemplo, da Theotokos, da Mãe de Deus, nós vemos Nossa Senhora com o menino nos braços. Mas há uma outra imagem que talvez ainda seja mais significativa, que é quando Nosso Senhor é descendido do alto da cruz e entregue nos braços dela. A imagem da Pietà, maravilhosa, de Michelangelo, mas reproduzida de outros modos também, Nossa Senhora da Piedade, né? Ela com seu filho adulto morto nos braços. Significa que, tanto nos momentos de alegria quanto nos momentos de dor, tanto quando nós estamos sobrenaturalmente vivos ou quando nós estamos sobrenaturalmente mortos, tanto quando nós estamos nos inícios quanto no fim, ela continua sendo a nossa mãe. Ela é nossa mãe mesmo. Ou seja, não importa se nós somos pequenos ou grandes, Deus nos quer nos braços de Maria. Ele quer que nós estejamos totalmente no colo dela. Ele quer que nós estejamos amparados por ela. E não há melhor modo de nós começarmos esse ano do que olhando para ela e dizendo aquelas palavras da consagração de São Maria Grignon de Montfort. Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Eu sou todo teu e tudo que é meu te pertence. Ou seja, eu quero começar esse ano e quero terminá-lo totalmente nos braços de Nossa Senhora, inteiramente entregue a Maria Santíssima. Eu quero que minha vida esteja depositada nas mãos dela. Assim como o pai entregou o seu filho para ela, eu quero me entregar inteiramente a ela, me consagrar completamente a ela e ser, por assim dizer, conduzido por ela. Todos nós podemos
hoje, mais uma vez, renovar a nossa consagração, a nossa entrega a Maria Santíssima. Nós não sabemos os desafios que nos esperam, não sabemos as coisas que acontecerão. Aliás, quando chega final de ano, né? Não sei hoje, mas antigamente apareciam aqueles videntes, astrólogos, magos, adivinhos, para dizer o que vai acontecer no ano, né? Um cristão não precisa de nada disso. Por quê? O meu futuro está nas mãos dela. Eu estou nos braços de Maria Santíssima. E claro, quando eu digo que eu estou nos braços dela, eu estou dizendo ao mesmo tempo que eu estou nos braços de Cristo. Vamos pedir a Nossa Senhora a graça de nós vivermos todo esse ano assim, intimamente unidos, como crianças mesmo, nos braços dela. Então, queridos irmãos, nós poderemos ter a certeza de concluir todas as coisas para a maior glória de Deus, porque tudo o que se faz através de Maria Santíssima é mais perfeito, é mais agradável, é mais crístico, é mais eclesial. E é disso que nós precisamos, de uma união verdadeira com Maria Santíssima. Seja essa a nossa vontade, seja esse o nosso desejo, o nosso propósito, em que nós possamos levá-lo a cabo, ajudados pela intercessão dela, a fim de podermos viver todos esses dias, esses 365 dias, para a maior glória de Cristo.